A educação correta é evidentemente um perigo para os governos soberanos, e por isso ela é impedida de maneira rude ou sutil. A educação e a alimentação, controladas por uns poucos, se tornaram um meio de dominar o homem, e os governos, quer da esquerda, quer da direita, não se interessam, desde que continuemos a ser máquinas eficientes de fabricar mercadorias e balas de fuzil. Ora, o fato de estar isso acontecendo no mundo inteiro significa que, fundamentalmente, não nos faz diferença, a nós, que somos os cidadãos e os educadores, e também os responsáveis pelos governos existentes, não nos faz diferença se há liberdade ou escravidão, paz ou guerra, bem-estar ou sofrimento para a humanidade. Queremos uma reformazinha aqui e ali, mas quase todos nós receamos deitar abaixo a presente sociedade para construir uma estrutura completamente nova, porque isso exigiria uma radical transformação de nós mesmos. De outra parte, há os que preconizam a revolução violenta. Depois de terem ajudado a edificar a vigente ordem social, com todos os seus conflitos, sua confusão e suas misérias, desejam agora organizar uma sociedade perfeita. Mas pode qualquer de nós organizar uma sociedade perfeita quando formos nós mesmos que criamos a atual? Crer que a paz se alcançará pela violência é sacrificar o presente a um ideal futuro, e essa busca de um fim correto por meios errôneos é uma das causas da presente calamidade. A expansão e o predomínio dos valores sensoriais cria o veneno do nacionalismo, das fronteiras econômicas, dos governos soberanos, e do espírito patriótico, que tornam impossível a cooperação do homem com o homem e corrompem as relações humanas, que é a sociedade. A sociedade são as relações existentes entre as pessoas, e, se não forem compreendidas profundamente essas relações, não num nível único, mas de modo integral, como um processo total, criaremos de novo, infalivelmente, a mesma espécie de estrutura social, embora modificada na superfície. Se queremos transformar radicalmente nossas atuais relações humanas, causadoras de inenarráveis sofrimentos para o mundo, nossa única e imediata tarefa é a de transformar-nos pelo autoconhecimento. E voltamos, assim, ao ponto central, que somos nós mesmos, ponto que evitamos, transferindo a responsabilidade para os governos, as religiões e as ideologias. O governo é o que nós somos. Religiões e ideologias são apenas projeções de nós mesmos. E, enquanto não nos transformarmos fundamentalmente, não hectares verá nem educação correta nem um mundo em paz. A segurança exterior para todos só virá quando houver amor e inteligência. E, como criamos um mundo de conflito e sofrimento, no qual a segurança exterior se está tornando impossível para todos, não indica isso a total inutilidade da educação de hoje e a da antiga. Como pais e como mestres, cabe-nos a responsabilidade direta de nos libertarmos do modo tradicional de pensar, evitando cair na dependência dos especialistas e das suas conclusões. A eficiência técnica deu-nos certa capacidade de ganhar dinheiro e por isso a maioria de nós está satisfeita com a presente estrutura social, mas ao verdadeiro educador só interessa o viver correto, a correta educação, e os meios de vida adequados. Quanto mais irresponsáveis somos em relação a estas questões, tanto mais o Estado toma-se a responsabilidade. O que temos à nossa frente não é uma crise política ou econômica, mas uma crise de degradação humana, que nenhum partido político ou sistema econômico é capaz de debelar. Outro desastre, maior ainda que os anteriores, aproxima-se perigosamente, e nós, na grande maioria, estamos de braços cruzados. Continuamos, dia a dia, exatamente como dantes. Não queremos despojar-nos dos falsos valores e começar de novo. Queremos fazer reformas de remendos, que só levarão a problemas relativos ou ulteriores reformas. Mas o edifício está desabando, as paredes cedem e o fogo está destruindo-o. Temos de abandoná-lo e lançar-nos à obra, noutro terreno, com diferentes alicerces, valores novos.
Não podemos abandonar os conhecimentos técnicos, mas podemos tornar-nos interiormente cônscios de nossa lealdade, nossa crueldade, nossa hipocrisia e desonestidade, nossa absoluta falta de amor. Só quando, inteligentemente, nos libertarmos do espírito de nacionalismo, da inveja e da sede de poder, será possível o estabelecimento de uma nova ordem. A paz não pode ser conseguida por uma reforma de remendos, nem por uma reorganização de velhas ideias e superstições. Só haverá paz ao compreendermos o que está além do superficial, e dessa maneira detivermos a onda de destruição desencadeada pela nossa própria agressividade e pelos nossos temores. Então haverá esperanças para os nossos filhos e salvação para o mundo. 84. Capítulo V. A escola. A educação correta tem por escopo a liberdade individual, pois só esta pode promover a verdadeira cooperação com o todo, com a coletividade. Mas essa liberdade não se alcança quando o indivíduo só está interessado no próprio engrandecimento e bom êxito. A liberdade vem com o autoconhecimento, mediante o qual a mente se eleva acima dos empecilhos que para si própria criou ou ansiar por segurança. É função da educação ajudar cada indivíduo a descobrir todos esses empecilhos psicológicos, e não apenas impor-lhe novos modelos de conduta, novos modos de pensar. Tais imposições nunca despertarão a inteligência, a compreensão criadora, servindo apenas para condicionar mais ainda o indivíduo. Por certo, é isso que está acontecendo no mundo inteiro, sendo esta a razão por que os nossos problemas continuam a existir e a multiplicar-se. Só quando começarmos a compreender o profundo significado da vida humana, haverá a verdadeira educação, mas, para compreender, deve a mente libertar-se, inteligentemente, do desejo de recompensa, que faz nascer o temor e o ajustamento a padrões. Se consideramos nossos filhos como propriedade nossa, se eles representam o prolongamento da nossos pequeninos egos e preenchimento de nossas ambições, então edificaremos um ambiente, uma estrutura social onde não existirá o amor e sim, tão só, a luta pela obtenção de vantagens pessoais. Uma escola próspera, no sentido mundano, é, via de regra, um fracasso como centro educativo. Uma grande e florescente instituição onde centenas de crianças são educadas em conjunto pode, com toda a sua encenação e renome, produzir funcionários de bancos e excelentes vendedores, industriais ou comissários, gente superficial e tecnicamente eficiente. Só podemos, 110 entanto, fundar nossas esperanças 110 indivíduo integrado. E apenas as escolas pequenas podem contribuir para formá-lo. Eis porque é muito mais importante que tenhamos escolas com um limitado número de alunos e alunas, e educadores adequados, do que pôr em prática os mais modernos e os melhores métodos em grandes instituições. Infelizmente, um dos nossos desacertos é supor que devemos operar em escala colossal. Em geral, queremos amplas escolas, com edifícios majestosos, muito embora, evidentemente, não sejam verdadeiros centros educativos, porque desejamos transformar ou influenciar o que chamamos as massas. Mas, quem são as massas? Nós e outrem. Não nos deixemos seduzir pela ideia de que as massas precisam também ser educadas corretamente. A consideração relativa à massa é uma forma de fugação imediata. A educação correta se tornará universal se começarmos com o que está em nossa imediata proximidade, se estivermos cônscios de nós mesmos nas relações com os filhos, os amigos, e nossos semelhantes. Nossa atividade pessoal no mundo em que vivemos, no mundo da família e dos amigos, terá influência e efeito expansivos. Com plenitude de consciência em todas as nossas relações, descobriremos as confusões e limitações em nós existentes e que agora ignoramos, e, uma vez cônscios delas, poderemos compreendê-las e dissolvê-las. Sem esse percebimento e o autoconhecimento que o acompanha, qualquer reforma,
na educação ou em outros setores, só há de conduzir a mais antagonismo e mais sofrimentos. Fundando enormes instituições e contratando preceptores que preferem seguir um sistema a estar despertos e vigilantes em suas relações com cada estudante, não fazemos mais que incentivar a acumulação de fatos, o desenvolvimento de capacidades, o hábito de pensar mecanicamente, em conformidade com um padrão. É óbvio que nada disso ajuda o estudante a tornar-se um ente humano integrado. Podem os sistemas ter limitada aplicação, nas mãos de educadores vigilantes e judiciosos, mas não concorrem para a formação da inteligência. Todavia, é estranho como as palavras sistema, instituição e semelhantes assumem para nós tanta importância. Os símbolos tomarão o lugar da realidade, e muito folgamos com isso, porquanto a realidade é perturbadora e as sombras não nos dão conforto. Nada de essencial valor se pode realizar pela instrução em massa, e sim, unicamente, pelo estudo cuidadoso e a compreensão das dificuldades, tendências e aptidões de cada criança. Os que estão cônscios desta orientação e desejam ardentemente compreender a si próprios e auxiliar os jovens deveriam unir-se e fundar uma escola de vital significação na vida da criança, ajudando-a a ser um ente integrado e inteligente. Para inaugurar uma escola desse gênero, não é preciso espirrar os recursos necessários. Qualquer pessoa pode ser um verdadeiro mestre na sua própria casa, e para tanto não faltarão oportunidades àqueles que sentem verdadeiro interesse. Os que amam os filhos e as crianças do seu próprio meio, e que estão, por conseguinte, seriamente intencionados, haverão de interessar-se pela instalação de uma escola nas adjacências ou na própria casa. Então aparecerá o dinheiro, que é a última coisa em ordem de importância. A manutenção de uma escola pequena do gênero adequado é, sem dúvida, financeiramente difícil. Só pode ela florescer à custa de sacrifícios individuais e não com o apoio de uma gorda conta bancária. O dinheiro corrompe, invariavelmente, quando não há amor e compreensão. Mas, se se tratar de uma escola realmente boa, virá a ajuda necessária. Havendo amor à criança, tudo é possível. Enquanto for atribuída a máxima importância à instituição, a criança não terá valor algum. Ao verdadeiro educador interessa o indivíduo, e não o número de discípulos que tem. E esse educador descobrirá que poderá manter uma escola de suma relevância e significação com a ajuda de alguns pais. Mas o mestre deve ter a flama do interesse. Se este for apenas moderado, a instituição será igual a outra qualquer. Os pais que deveras amam os filhos recorrerão à legislação e a outros meios, para estabelecerem escolas dotadas de verdadeiros educadores, e não se deixarão desalentar pela circunstância de serem dispendiosas as escolas pequenas, e difíceis de achar os verdadeiros educadores. Deverão, entretanto, compreender que vão encontrar a inevitável oposição dos que têm interesses a defender, dos governos e das religiões organizadas, uma vez que tais escolas não podem deixar de ser profundamente revolucionárias. A verdadeira revolução não é a revolução violenta, mas a que se realiza pelo cultivo da integração e da inteligência de entes humanos, os quais, pela influência de suas vidas, promoverão gradualmente radicais transformações na sociedade. É de suma importância que todos os mestres de uma escola dessa natureza se unam voluntariamente, sem terem sido persuadidos ou nomeados, porque a voluntária independência das coisas mundanas é a única base adequada a um verdadeiro centro educativo. Para que os mestres possam ajudar-se mutuamente e os estudantes compreender os verdadeiros valores, é necessária uma vigilância constante em suas relações cotidianas. Na reclusão de uma pequena escola, uma pessoa está sujeita a esquecer-se da existência de um mundo exterior com seus crescentes conflitos, destruições e sofrimentos. Esse mundo não está separado de nós. Pelo contrário, é parte de nós mesmos, uma vez que nós o fizemos tal como é. Eis a razão por que,
para que possa operar-se uma alteração fundamental na estrutura da sociedade, a educação correta representa o primeiro passo. Só a educação correta, e não as ideologias, os líderes e as revoluções econômicas, pode dar solução definitiva aos nossos problemas e sofrimentos. Perceber a verdade desse fato não é coisa que exija convicção intelectual ou emocional, ou argumentação sutil. Se o núcleo do corpo docente de uma escola adequada é dedicado e dinâmico, atrairá-se outros elementos igualmente decididos, e aqueles que não tiverem interesse sentir-se-ão, em breve, completamente deslocados. Se o centro for resoluto e vigilante, a periferia indiferente perderá toda a significação e cairá por si, mas, se o centro for indiferente, todo o grupo será indeciso e sem energia. O centro não pode ser constituído unicamente pelo diretor. O entusiasmo ou interesse que depende de uma só pessoa está fadado a definhar e a morrer. Tal interesse é superficial, instável e sem nenhum valor, uma vez que pode ser desviado para qualquer lado, tornar-se subserviente aos caprichos e fantasias de outro. Se o diretor for uma personalidade dominante, então, evidentemente, não poderá existir nenhum espírito de liberdade e cooperação. Um caráter forte poderá erigir uma escola de primeira ordem, mas, a pouco e pouco, surgirá uma atmosfera de temor e subserviência e, consequentemente, em geral acontece que o resto do pessoal é constituído de entidades negativas. Um grupo dessa espécie não pode conduzir ninguém à liberdade e à compreensão individuais. O corpo docente não deve estar sob o domínio do diretor. E o diretor não deve assumir toda a responsabilidade. Ao contrário, cada professor deve sentir-se responsável pelo todo. Havendo apenas interesse da parte de uns poucos, a indiferença ou a oposição do resto tolherá ou desorientará o esforço geral. Pode-se duvidar de que seja possível manter uma escola sem uma autoridade central, mas, na verdade, não o sabemos, visto que isso jamais se experimentou. Por certo, num grupo de verdadeiros educadores nunca se apresentará o problema da autoridade. Se todos se esforçam por ser livres e inteligentes, é possível a cooperação em todos os planos. Aos que nunca se aplicaram profundamente e com perseverança à tarefa da educação correta, a falta de uma autoridade central poderá parecer uma teoria impraticável, mas, quando uma pessoa está dedicada por inteiro à educação correta, não há necessidade de estimulá-la, dirigi-la ou controlá-la. Os mestres inteligentes são flexíveis no exercício de suas funções, ao mesmo tempo que procuram ser individualmente livres, subordinam-se aos regulamentos e fazem o que é necessário fazer em benefício de toda a escola. O verdadeiro interesse é o começo da proficiência, e um e outros se fortalecem pela aplicação. Se, não compreendendo a significação psicológica da obediência, nos decidimos simplesmente a desobedecer à autoridade, isso só nos levará à confusão. Não se deve essa confusão à ausência de autoridade, mas à falta de um interesse profundo e mútuo na educação correta. Existindo real interesse, há ajustamento constante e judicioso, por parte de todos os professores, aos requisitos e necessidades da manutenção de uma escola. Em todas as relações são inevitáveis atritos e divergências, os quais, entretanto, assumem proporções exageradas quando não há coesão e a cordialidade derivadas do interesse comum. Numa escola adequada cumpre haver irrestrita cooperação entre os professores. O corpo docente deve reunir-se a miúde para tratar dos vários problemas escolares, e, uma vez chegados a acordo sobre determinada medida, não haverá evidentemente nenhuma dificuldade em executá-la. Se uma decisão tomada pela maioria não tiver a aprovação de um dos lentes, poderá ser novamente debatida na reunião seguinte. Nenhum mestre deve temer o diretor, e este não deve sentir timidez alguma perante os professores mais idosos. Só é possível perfeita concórdia ao existir o sentimento de absoluta igualdade entre todos.
Numa boa escola deve prevalecer sempre esse sentimento de igualdade, porque só pode haver verdadeira cooperação quando inexistente o sentimento de superioridade bem como seu oposto. Havendo confiança mútua, qualquer dificuldade ou divergência, em vez de ser eliminada de maneira superficial, será devidamente levada em consideração e a confiança restabelecida. Não estando os mesírios bem compenetrados de sua missão e firmes no seu interesse, será forçosamente inveja e antagonismo entre eles, que despenderão todas as energias em torno de particularidades insignificantes e fúteis pendências, enquanto que quaisquer irritações ou discordâncias superficiais poderão ser prontamente superadas se houver um interesse ardente em promover a educação correta. Os pormenores que T.J. importantes se afiguravam se reduzem às proporções normais. Os conflitos e antagonismos pessoais são reconhecidos como coisas vãs e destrutivas, e todas as conversas e trocas de ideias levarão cada um a reconhecer o que é razoável e não quem tem razão. Todas as dificuldades e divergências deverão ser debatidas entre os que cooperam para um fim comum, porquanto isso concorrerá para dissipar a confusão existente no pensar de qualquer deles. Quando houver firme interesse, haverá também franqueza e camaradagem entre os mestres e nunca poderá manifestar-se antagonismo algum entre eles, faltando esse interesse, embora superficialmente possam cooperar em proveito mútuo, haverá sempre conflito e inimizade. Pode haver, é certo, outros fatores de conflito entre os membros do corpo docente. Um mestre pode estar fatigado por excesso de trabalho, outro pode ter preocupações pessoais ou domésticas, e outros, ainda, talvez não estejam profundamente interessados no que estão fazendo. Sem dúvida, todos esses problemas podem ser considerados minuciosamente nas reuniões dos professores, porquanto o interesse mútuo produz a cooperação. É óbvio que nada se pode criar-lhe verdadeiramente significativo se só uns poucos fazem tudo e os restantes ficam na penumbra. A equidade, a distribuição do trabalho proporciona folgas a todos, e cada qual naturalmente tem direito a um pouco de descanso. Um professor esgotado por excesso de trabalho se transforma em problema para si mesmo e para os outros. Todo indivíduo submetido a um esforço excessivo está sujeito a tornar-se letárgico, indolente, sobretudo se está fazendo algo de que não gosta. Torna-se impossível a recuperação das energias se há constante atividade física ou mental, mas a questão do repouso pode ser resolvida amigavelmente, em condições aceitáveis para todos. O que constitui lazer varia de indivíduo para indivíduo. Para aqueles que sentem extraordinário interesse no seu trabalho, esse trabalho, em si, é lazer, a própria ação inspirada pelo interesse, como, por exemplo, o estudo, é uma forma de descanso. Para outros, o descanso pode consistir em recolher-se ao isolamento. Para que o educador tenha algum tempo livre, deve ser responsável apenas por um número de estudantes com que possa lidar facilmente. É quase impossível estabelecerem-se relações diretas e significativas entre mestre e discípulo quando o mestre tem a responsabilidade de turmas muito numerosas e incontroláveis. Esta é mais uma razão por que as escolas devem ser pequenas. Muito importa, evidentemente, ter um número limitado de estudantes em cada classe, para que o educador possa dispensar toda a atenção a cada um. Isso não é possível quando o grupo é grande demais, e então o sistema de punição e recompensa se torna um recurso cômodo para manter a disciplina. Não é possível educação correta em massa. O estudo de cada criança exige paciência, vigilância e inteligência. Observar as tendências da criança, suas aptidões, seu temperamento, compreender suas dificuldades, levar em conta os fatores hereditários e influência dos pais, e não apenas considerá-la como enquadrada em certa categoria, tudo isso requer mente ágil e flexível, desembaraçada de sistemas e preconceitos. Exige habilidade, intenso interesse e sobretudo um sentimento de afeição, e formar educadores.
Dotados dessas qualidades representa, hoje em dia, um dos nossos maiores problemas. Toda a escola deve estar sempre imbuída do espírito de liberdade individual e de compreensão. Isso dificilmente poderá ficar ao acaso, e a fortuita e indiferente menção das palavras liberdade e compreensão pouco significa. Sobremodo importante é que estudantes e mestres se reúnam periodicamente a fim de tratarem dos assuntos concernentes ao bem-estar de todo o grupo. Deve também constituir-se um conselho de estudantes, junto ao qual estejam representados os professores, para atender aos problemas relativos à disciplina, à limpeza, alimentação, etc., devendo contribuir, também, para orientar os estudantes que acaso se mostrem imoderados, indiferentes, obstinados. Devem os estudantes escolher dentre eles os responsáveis pela execução das decisões e pela assistência à superintendência geral. Com efeito, o autogoverno na escola é uma preparação para o autogoverno na vida futura. Se, enquanto está na escola, o jovem aprende a ser atencioso, impessoal e inteligente em todos os debates relativos aos seus problemas diários, quando tiver mais idade saberá enfrentar, com acerto e sem paixão, as dificuldades maiores e mais complexas da vida. Deve a escola estimular os jovens a compreender suas mútuas dificuldades e peculiaridades, índoles e temperamentos. Desse modo, quando forem adultos, serão mais solícitos e pacientes em suas relações com outrem. Esse mesmo espírito de compreensão e liberdade deve também manifestar-se nos estudos do jovem. Para tornar-se um ente criador e não mero autômato, o estudante nunca deve ser induzido a aceitar fórmulas e conclusões. Mesmo no estudo de uma ciência cabe ao mestre argumentar com ele, ajudando-o a perceber o problema na sua inteireza e exercer o próprio discernimento. E quanto à questão de guiar o estudante, não se lhe deve dar nenhuma orientação. A resposta a esta pergunta depende do que se entende por orientação. Se os mestres tiverem eliminado dos seus corações o temor e o desejo de domínio, estarão aptos a ajudar o estudante a descobrir a compreensão criadora e a liberdade. Mas se, consciente ou inconscientemente, tiverem algum desejo de guiá-lo a determinado alvo, então, é óbvio, estarão obstando ao seu desenvolvimento. Guiar para determinado objetivo, quer pessoalmente criado, quer estabelecido por outrem, prejudica a capacidade criadora. Se ao educador interessa a liberdade do indivíduo, e não os próprios preconceitos, ele ajudará o jovem a descobrir aquela liberdade, estimulando-o a compreender seu próprio ambiente, seu temperamento, sua educação religiosa e doméstica, com todas as possíveis influências. Se houver amor e liberdade no coração dos mestres, eles atenderão a cada estudante, tendo sempre em mente suas necessidades e dificuldades. Nessas condições, não serão simples autômatos, que operam em conformidade com métodos e fórmulas, mas entes humanos espontâneos, sempre vigilantes e observadores. A educação correta deve, também, ajudar o estudante a descobrir o que mais o interessa. Não descobrindo sua verdadeira vocação, toda a vida lhe parecerá perdida. Sentir-se-á frustrado numa ocupação que desempenha contra gosto. Se deseja ser artista e em vez disso se torna funcionário de escritório, passará a vida a murmurar e a lamentar-se. Importa, pois, que cada um descubra o que deseja fazer e veja, em seguida, se é coisa digna de ser feita. Pode um jovem, por exemplo, desejar ser militar. Antes, porém, de iniciar-se na carreira militar, cumpre-nos ajudá-lo a descobrir se a profissão de militar traz benefícios à humanidade em geral. A educação correta deve ajudar o estudante não só a desenvolver suas aptidões, mas também a compreender aquilo que lhe desperta maior interesse. Num mundo atormentado por guerras, destruição e miséria, compete ao indivíduo ser capaz de edificar uma nova ordem social e de inaugurar uma nova maneira de viver. A missão de construir uma sociedade pacífica e esclarecida incumbe sobretudo ao educador, e é bem evidente,
sem nos agitarmos emocionalmente a esse respeito que se lhe oferece uma oportunidade excepcional de contribuir para essa transformação social. A educação correta não depende das determinações de governo algum, nem dos métodos de um sistema. Ela está em nossas próprias mãos, nas mãos dos pais e dos mestres. Se os pais tivessem verdadeira afeição aos filhos, cuidariam de edificar uma nova sociedade, mas, fundamentalmente, a maioria dos pais não tem essa afeição e, assim, não lhes sobra tempo para atender a esse urgentíssimo problema. Tempo têm eles para ganhar dinheiro, para divertimentos, ritos e devoções, nunca, porém, para refletir sobre a espécie de educação que mais convém aos filhos. Aí está um fato que a maioria das pessoas não deseja encarar, porque isso significaria renunciar a seus divertimentos e distrações, o que, por certo, não tem vontade de fazer. Nessas condições, mandam os filhos para escolas onde o professor é tão negligente quanto eles. E por que deveria deixar de sê-lo? Para ele, o magistério é um simples emprego, uma forma de ganhar dinheiro. Se erguermos a cortina, veremos como é superficial, como é artificial e feio o mundo que criamos. Nós, porém, ficamos a adornar a cortina, esperando que de algum modo tudo saia certo. A maioria das pessoas, infelizmente, não encara a vida com seriedade, a não ser, talvez, quando se trata de ganhar dinheiro, conquistar poder, ou buscar excitações sexuais. Não desejo enfrentar as outras complexidades da vida, e essa é a razão por que os jovens crescem e se tornam indivíduos imaturos e não integrados, como seus pais, empenhados numa constante batalha dentro de si com o mundo. Dizemos tão facilmente que amamos nossos filhos, mas existirá amor em nossos corações se aceitamos as condições sociais vigentes. Se não desejamos realizar uma transformação fundamental nesta sociedade destrutiva. E, enquanto admitimos que os especialistas eduquem nossos filhos, continuará havendo esta mesma confusão e miséria, porque os especialistas, uma vez que só lhes interessa a parte e não o todo, também são entes não integrados. Em vez de ser a ocupação mais honrosa e de maior responsabilidade, a educação é considerada hoje em dia com muito pouco caso e a maioria dos preceptores se acha estabilizada numa rotina. Não lhes interessa realmente a integração e a inteligência, mas só a transmissão de conhecimentos. E o homem que se limita a transmitir conhecimentos, estando o mundo a desabar em torno dele, não é um educador. O educador não é um mero transmissor de conhecimentos, é um homem que mostra o caminho da sabedoria, da verdade. A verdade releva bem mais que o preceptor. A busca da verdade é religião, e a verdade não tem pátria, nem credo, não se encontra em nenhum templo, igreja ou mesquita. Sem a busca da verdade, a sociedade depressa decai. Para criarmos uma nova sociedade, cumpre a cada um de nós ser um verdadeiro mestre, e isso significa que devemos ser, simultaneamente, discípulo e mestre, que temos de educar-nos a nós mesmos. Se deseja estabelecer uma nova ordem social, não há lugar para os que ensinam apenas a troco de um salário. Considerar a educação como meio de vida a explorar os jovens em benefício próprio. Numa sociedade esclarecida não terão os preceptores preocupação alguma com seu bem-estar pessoal, e a comunidade proverá suas necessidades. O verdadeiro educador não é o homem que funda uma imponente organização educativa, nem o que é instrumento dos políticos, nem o que está ligado a algum ideal, crença ou nação. Ser verdadeiro educador é interiormente rico e, por conseguinte, nada deseja para si, não é ambicioso e não busca o poder sob nenhuma forma, não se serve do ensino como meio de alcançar posição ou autoridade, e está livre, portanto, da compulsão da sociedade e do controle dos governos. Aos preceptores dessa espécie cabe o primeiro lugar numa civilização esclarecida, porque a verdadeira cultura se funda, não nos engenheiros e técnicos, mas nos educadores. Capítulo VI. Pais e mestres.
A educação verdadeira começa com o educador, que deve compreender-se e estar livre dos padrões convencionais de pensamento. Porque o que ele transmite. Se não foi educado corretamente, que pode transmitir senão o mesmo saber mecânico que serviu de base à sua própria educação. O problema, portanto, não é a criança, mas o pai e o preceptor. O problema é educar o educador. Se nós, os educadores, não compreendemos a nós mesmos, se não compreendemos nossas relações com a criança e apenas a entulhamos de conhecimentos e a fazemos passar em exames, de que maneira poderemos inaugurar uma educação de nova espécie? O discípulo é para ser guiado e ajudado, mas, se o próprio guia e ajudante está confuso, é tacanho, nacionalista e dogmático, então, naturalmente, o discípulo será igual a ele, tornando-se a educação uma fonte de maior confusão e luta. Se percebermos essa verdade, compreenderemos que o importante é começarmos a educar-nos corretamente. Interessar-nos pela nossa própria educação é bem mais necessário do que preocupar-nos com o futuro bem-estar e segurança do jovem. Educar o educador, isto é, fazê-lo compreender a si mesmo, é a empresa das mais difíceis, porque nós, em geral, já estamos cristalizados num sistema de pensamento ou padrão de ação, já nos entregamos inteiramente a alguma ideologia, religião, ou padrão de conduta. Por essa razão é que ensinamos ao jovem o que pensar e não como pensar. Além disso, os pais e os mestres vivem sobremodo ocupados com os próprios conflitos e tribulações. Ricos ou pobres, a maioria dos pais está engolfada nas suas preocupações e atribulações pessoais. A deterioração social e moral de hoje não os preocupa seriamente, e seu único desejo é que os filhos se aparelhem para vencer na vida. Sentem-se ansiosos a respeito do futuro dos filhos e desejosos de que sejam educados para ocupar posições seguras ou fazer bons casamentos. Ao contrário do que geralmente se crê, em regra os pais não amam os filhos, embora digam o contrário. Se os pais amassem realmente os filhos, não se daria tanta significação à família e à nação como opostos ao todo, visto que isso gera divisões sociais e raciais entre os homens e produz guerras e miséria. Realmente, é extraordinário ver como os indivíduos são submetidos a rigoroso preparo para se tornarem advogados ou médicos, enquanto lhes é permitido tornar-se pais sem preparação de espécie alguma para esta importantíssima missão. De ordinário, a família, com suas tendências de separação, favorece o processo geral de isolamento, tornando-se assim um fator de deterioração na sociedade. Só quando existe amor e compreensão podem ser destruídas as muralhas do isolamento, e então a família já não é um círculo fechado, já não é uma prisão ou refúgio. Então, os pais se acham em comunhão não só com os filhos, mas também com seus semelhantes. Por se acharem inteiramente absorvidos nos próprios problemas, muitos pais transferem ao preceptor a responsabilidade pelo bem-estar dos filhos. Consequentemente, importa que o educador contribua também para a educação dos pais. Deve falar-lhes, explicar-lhes que o confuso estado do mundo espelha sua própria confusão individual. Impende mostrar-lhes que o progresso científico em si não pode operar nenhuma transformação radical nos valores predominantes, que o ensino técnico, hoje chamado educação, não deu ao homem liberdade alguma nem o tornou mais feliz, e que condicionar o estudante para aceitar o atual ambiente não conduz inteligência. Deve dizer-lhes o que está fazendo em benefício do seu filho e de que maneira o está fazendo. Cabe-lhe despertar a confiança dos pais, sem assumir a autoridade de um especialista a tratar com leigos ignorantes, mas conversando com eles a respeito do temperamento, das dificuldades, das aptidões etc., da criança. Se o mestre demonstra verdadeiro interesse na criança como indivíduo, os pais confiarão nele. Assim procedendo, o educador está educando os pais bem como a si mesmo, uma vez que deles também aprende. A educação correta é uma tarefa mútua, que requer paciência, consideração e afeto.
Os mestres esclarecidos, numa comunidade esclarecida, poderiam resolver esse problema da educação dos jovens, e nesse terreno devem realizar-se experiências em pequena escala por parte de preceptores interessados e de pais criteriosos. Perguntam os pais alguma vez a si mesmos por que têm filhos? Têm filhos para perpetuar o seu nome, conservar sua propriedade? Desejam filhos unicamente para deleite próprio, para satisfação de suas necessidades emocionais? Se assim é, tornam-se os filhos mera projeção dos desejos e temores dos pais. Podem os pais protestar amor aos filhos quando, educando-os erroneamente, fomentam a inveja, a inimizade e a ambição? É amor estimular antagonismos nacionais e raciais, conducentes à guerra, à ruína e à aflição extrema? É amor lançar os homens uns contra os outros em nome de religiões e ideologias? Muitos pais impelem os filhos para as vias do conflito e do sofrimento, não só permitindo que sejam inconvenientemente educados, mas também pela própria conduta na vida, e depois, quando os filhos crescem e sofrem, rezam por eles ou procuram escusas para seu comportamento. O sofrimento dos pais pelos filhos é uma espécie de autocompaixão, decorrente do sentimento de posse. Tal coisa só pode acontecer quando não existe amor. Se os pais amarem os filhos, não serão nacionalistas, nem se identificarão com nação alguma, porque o culto do Estado produz a guerra, que mata e mutila os filhos. Se os pais amarem os filhos, descobrirão a relação correta com a propriedade, porque o instinto de posse conferiu à propriedade um extraordinário e falso significado, que está destruindo o mundo. Se os pais amarem os filhos, deixarão de pertencer a qualquer organização religiosa, porque o dogma e a crença dividem os indivíduos em grupos antagônicos, criando inimizade entre os homens. Se os pais amarem os filhos, porão fim à inveja e à competição e tratarão de alterar fundamentalmente a estrutura do dinheiro na sociedade. Enquanto desejarmos que nossos filhos sejam poderosos, ocupem posições mais importantes e melhores, alcancem êxitos cada vez maiores, não existirá amor em nossos corações, pois o culto do bom êxito fomenta o conflito e o sofrimento. Amar os filhos é estar em perfeita comunhão com eles, é interessar-se em que tenham uma espécie de educação que os ajude a ser sensíveis, inteligentes e integrados. A primeira coisa que um preceptor deve perguntar a si mesmo, quando decide ensinar, é o que entende, precisamente, por ensino. Pretende ele ensinar as matérias costumeiras pela maneira habitual? Pretende condicionar a criança para se tornar um dente da máquina social, ou deseja ajudá-la a ser um ente humano integrado e criador, uma ameaça aos falsos valores? E para que o educador possa ajudar o estudante a examinar e compreender os valores e influências que o rodeiam e de que ele se faz parte, não deve, primeiramente, estar consciente deles. Se um indivíduo é cego, como pode ajudar outros a atravessar para outra margem? Evidentemente, deve o educador, antes, começar a ver. Cumpre-lhe manter-se sempre vigilante, intensamente cônscio dos próprios pensamentos e sentimentos, cônscio das maneiras por que está condicionado, cônscio das suas atividades e suas reações, porque dessa vigilância surge a inteligência e com ela uma transformação radical das suas relações com pessoas e coisas. A inteligência não tem relação alguma com a capacidade de passar em exames. Inteligência é a percepção espontânea que torna um homem livre e forte. Para despertarmos a inteligência numa criança, devemos começar por compreender, por nós mesmos, o que é inteligência. Como podemos exigir que uma criança seja inteligente, se nós mesmos, a vários respeitos, continuamos pouco inteligentes? O problema não são apenas as dificuldades da criança, mas também as nossas, os constantes e crescentes temores, tristezas e frustrações de que não estamos isentos. Para habilitar-nos a ajudar a criança a ser inteligente, temos de destruir, dentro em nós mesmos, esses obstáculos que nos estão tornando embotados e incapazes de pensar.
Como podemos ensinar os jovens a não buscar a segurança pessoal se nós próprios a estamos buscando? Que esperanças pode haver para os jovens se nós, os pais e mestres, não estamos inteiramente abertos à vida, se levantamos muralhas protetoras em redor de nós? Para descobrirmos o verdadeiro significado desta luta pela segurança, que está causando tamanha desordem no mundo, cabe-nos começar por despertar nossa própria inteligência, tornando-nos cônscios dos nossos processos psicológicos. Cumpre-nos começar pondo em dúvida todos os valores que ora nos aprisionam. Não devemos continuar aceitando, inconsideradamente, o padrão em que por acaso fomos criados. Como pode haver harmonia no indivíduo e, por conseguinte, na sociedade, se não compreendemos a nós mesmos? A menos que o educador se compreenda, a menos que perceba as próprias reações condicionadas e comece a libertar-se dos valores vigentes, de que maneira poderá despertar a inteligência na criança? E, se incapaz de despertar a inteligência na criança, qual é então sua função? Só pela compreensão das tendências do nosso pensamento e sentimento podemos realmente ajudar a criança a ser um ente humano livre. E, se o educador estiver muito interessado nisso, manter-se-á intensamente vigilante, não só da criança, mas também de si mesmo. Poucos de nós observamos nossos próprios pensamentos e sentimentos. Se eles são manifestamente feios, não lhes compreendemos o inteiro significado, e procuramos, apenas, reprimi-los ou afastá-los. Não estamos profundamente cônscios de nós mesmos. Nossos pensamentos e sentimentos são estereotipados, automáticos. Aprendemos umas poucas matérias, acumulamos alguns conhecimentos e, depois, tentamos transmiti-los aos jovens. Mas, se estamos vivamente interessados, não trataremos unicamente de manter-nos bem informados sobre as experiências que se estão fazendo em diferentes partes do mundo, na educação, mas também de conhecer com muita clareza a nossa atitude pessoal com relação a este problema, porque e para que estamos educando os jovens e a nós mesmos. Investigaremos o significado da existência, as relações do indivíduo com a sociedade, etc. Sem dúvida, devem os educadores estar bem cônscios desses problemas e procurar ajudar a criança a descobrir a verdade a eles relativa, sem projetar nelas as próprias idiosincrasias e hábitos de pensamento. A mera observância de um sistema político ou educativo nunca resolverá os numerosos problemas sociais e é bem mais importante compreendermos a nossa atitude pessoal com relação a qualquer problema, do que compreendermos o problema em si. Se se quer que os jovens sejam livres de temor, seja dos pais, seja do ambiente, seja de Deus, o próprio educador não deve temer nada. Esta, porém, é a dificuldade, encontrar preceptores que não estejam sob o domínio de alguma espécie de medo. O medo estreita o pensamento e limita a iniciativa, e o preceptor que o sente não pode, naturalmente, transmitir o significado profundo do ser sem medo. Como a bondade, o temor é contagioso. Se o próprio educador teme secretamente, transmitirá esse temor a seus discípulos, embora a contaminação não seja logo percebida. Suponhamos, por exemplo, que um mestre tenha medo da opinião pública, que reconhece o absurdo de tal temor e, entretanto, seja incapaz de transcendê-lo. Que deve fazer? Pode, ao menos, reconhecê-lo, disse para consigo, e ajudar os discípulos a compreenderem o temor, expondo sua própria reação psicológica e falando-lhes francamente a esse respeito. Esta maneira honesta e sincera de proceder muito estimulará os discípulos a serem também francos e diretos com relação a si mesmos e com relação ao mestre. Para dar à criança liberdade, cumpre ao educador estar cônscio de todo o alcance e significação da liberdade. O exemplo e a compulsão, sob qualquer forma que seja, não contribuem para a liberdade, e só na liberdade pode haver autodescobrimento e penetração.
A criança é influenciada pelas pessoas e pelas coisas que a circundam, e ao verdadeiro educador cabe ajudá-la a descobrir essas influências e seu exato valor. Os valores corretos não se descobrem por influência da autoridade da sociedade ou da tradição, só a reflexão individual pode revelá-los. Se o mestre compreender isso a fundo, estimulará o discípulo, desde o começo, a despertar o discernimento dos valores individuais e sociais da atualidade. Estimula-lo a buscar, não determinada ordem de valores, mas o verdadeiro valor de todas as coisas. Ajuda-lo a ser destemeroso, o que significa estar livre de qualquer domínio, seja do mestre, seja da família ou da sociedade, para que, como indivíduo, ele possa florescer no amor e na bondade. Ajudando desse modo o jovem a alcançar a liberdade, o educador está modificando também os próprios valores. Também ele está começando a ficar livre do eu e do meu. Também ele está florescendo no amor e na bondade. Esse processo de educação mútua cria uma relação inteiramente diferente entre mestre e discípulo. O domínio ou compulsão, de qualquer espécie, é um obstáculo direto à liberdade e à inteligência. O verdadeiro educador não se submete a nenhuma autoridade e nenhum poder na sociedade, está fora do alcance dos decretos e sanções da sociedade. Se queremos ajudar o jovem a ficar livre dos empecilhos criados por ele próprio e pelo ambiente, toda espécie de compulsão e domínio deve ser compreendida e posta de parte, e isso não pode ser feito se o próprio educador não se estiver libertando de todas as peias da autoridade. Seguir outra pessoa, por mais eminente que seja, impede o descobrimento das tendências do eu. Correr atrás da promessa de alguma utopia já feita impede o espírito de perceber a ação envolvente do seu próprio desejo de conforto, de autoridade, de ajuda por parte de outrem. O sacerdote, o político, o advogado aí estão para nos ajudar, mas tal ajuda destrói a inteligência e a liberdade. A ajuda de que precisamos não se acha fora de nós. Não necessitamos de pedir ajuda, ela vem sem a procurarmos. Quando somos humildes no trabalho devotado, quando estamos abertos para a compreensão de nossas tribulações e acidentes de cada dia. Devemos evitar a ânsia, consciente ou inconsciente, de apoio e estímulo, porque tal ânsia cria a reação respectiva, que é sempre a busca de satisfação. É confortante termos alguém que nos incentive, nos guie e nos tranquilize, mas esse hábito de recorrer a outrem, fazendo o nosso guia, nossa autoridade, depressa se converte num veneno em nossa estrutura. Desde que dependemos de outra pessoa para nossa orientação, esquecemos nossa intenção primitiva, que era de despertar a liberdade e inteligência individuais. Toda espécie de autoridade é um empecilho, e é essencial que o educador não se torne uma autoridade para o discípulo. A gênese da autoridade é um processo tanto consciente como inconsciente. O estudante sente-se incerto, a tatear, e o mestre se mostra muito confiante no seu saber, forte na sua experiência. A força e a segurança do mestre inspiram confiança no discípulo, que tende então a aquecer-se a esse sol. Mas essa confiança não é duradoura nem genuína. O mestre que, consciente ou inconscientemente, estimula a dependência, nunca pode ser de muita valia para os discípulos. Poderá assombrá-los com seu saber, ofuscá-los com sua personalidade, mas não é o educador conveniente, uma vez que sua cultura e experiência são sua paixão, sua segurança e sua prisão, e, enquanto ele próprio não souber livrar-se deles, não poderá ajudar os discípulos a serem entes humanos integrados. Para ser um verdadeiro educador, cumpre ao mestre esquecer-se constantemente de livros e laboratórios. Deve estar sempre vigilante, para impedir que os discípulos façam dele um exemplo, um ideal, uma autoridade. Quando o mestre deseja realizar suas ambições através de seus discípulos, quando o sucesso deles representa o próprio sucesso, então seus ensinamentos são uma espécie de continuação dele próprio, o que é prejudicial ao autoconhecimento e à liberdade.
O verdadeiro educador deve estar bem cônscio de todos esses empecilhos, a fim de poder ajudar os estudantes a serem livres não só da sua autoridade, mas também dos próprios interesses egocêntricos. Infelizmente, quando se trata de compreender um problema, a maioria dos mestres não considera o discípulo como um parceiro no mesmo nível que eles, de sua posição superior, ditam instruções ao discípulo, situado muito abaixo deles. As relações, em tais casos, só têm o efeito de aumentar o temor, tanto do mestre como do discípulo. Como se cria essa relação desigual? Será que o mestre tem medo de ser descoberto? Mantém-lhe uma distância respeitável a fim de proteger suas suscetibilidades, sua importância. Esse isolamento superior não contribui de modo nenhum para destruir as barreiras que separam os indivíduos. Afinal de contas, o educador e o discípulo se ajudam mutuamente a educar-se. Todas as relações deveriam ser uma educação mútua, e uma vez que o isolamento protetor proporcionado pelo saber, pelo bom êxito, pela ambição, só pode gerar inveja e antagonismo, cabe ao verdadeiro educador transcender as muralhas que ele próprio ergueu ao redor de si. Porque se dedica todo à liberdade e à integração do indivíduo, o verdadeiro educador é profunda e sinceramente religioso. Não pertence a nenhuma seita, ou religião organizada, está livre de crenças e ritos, pois sabe que são apenas ilusões, fantasias, superstições projetadas pelos desejos daqueles que as criaram. Sabe que a realidade ou Deus só pode manifestar-se quando há autoconhecimento e, por conseguinte, liberdade. As pessoas não possuidoras de diplomas acadêmicos são muitas vezes os melhores mestres, porque têm disposição para experimentar. Não sendo especialistas, têm interesse em aprender, em compreender a vida. Para o verdadeiro educador, ensinar não é uma técnica, é vocação. Como um grande artista, preferiria morrer amigo e renunciar ao trabalho criador. Quem não sentir esse ardente desejo de ensinar não deve ser preceptor. É de suma importância que o indivíduo descubra por si mesmo se tem esse dom, em vez de apenas deixar-se impelir para o ensino, por constituir um meio de vida. Se o ensino exprimir simples profissão, um meio de vida e não uma vocação cheia de devotamento, haverá forçosamente separação entre o mundo e nós mesmos. Nossa vida doméstica e nosso trabalho continuarão separados e distintos. Enquanto a educação for apenas um emprego como outro qualquer, é inevitável o conflito e a inimizade entre os indivíduos e entre as diferentes classes ou níveis sociais. Haverá crescente competição, a cruel luta das ambições pessoais e o estabelecimento de divisões entre nações e raças, criadoras de antagonismos e de guerras intermináveis. Como verdadeiros educadores, não criamos barreiras entre nossa vida no lar e a vida na escola, porque em toda parte o que nos interessa é sempre a liberdade e a inteligência. Tratamos em pé de igualdade os filhos do rico e os filhos do pobre, considerando cada jovem como um indivíduo, com seu temperamento pessoal, suas peculiaridades hereditárias, suas ambições, etc. Estamos interessados, não numa classe, não nos poderosos ou nos fracos, mas na liberdade e na integração do indivíduo. O devotamento à educação correta deve ser voluntário. Não resulta de nenhuma persuasão ou esperança de ganho pessoal, e deve estar isento dos temores oriundos da ânsia de sucesso e celebridade. A identificação do indivíduo com o sucesso ou insucesso de uma escola ainda está compreendida no campo do interesse pessoal. Se ensinar é a nossa vocação, se consideramos a educação correta como uma necessidade vital do indivíduo, não nos deixaremos estorvar nem desviar de maneira alguma por nossas próprias ambições ou pelas ambições de outrem. Acharemos tempo e oportunidade para esse trabalho e lhe nos dedicaremos sem buscar recompensa, honras ou fama. Então, tudo mais, família, segurança pessoal, conforto se torna de importância secundária. Se temos sincero empenho em ser genuínos educadores, estaremos completamente insatisfeitos,
não apenas com determinado sistema de educação, mas com todos eles, porquanto sabemos que nenhum método educativo pode libertar o indivíduo. Um método ou sistema poderá condicioná-lo a uma diferente ordem de valores, mas nunca fazê-lo livre. Devemos também manter-nos vigilantes, a fim de não descambarmos para nosso sistema pessoal, que a mente está sempre formando. Seguir um padrão de conduta, de ação, é uma forma conveniente e segura de proceder, e esta é a razão por que a mente gosta de abrigar-se nas suas formulações. Estar constantemente vigilante é incômodo e impõe certas exigências, mas desenvolver e seguir um método não exige reflexão. A repetição e o hábito concorrem para tornar a mente indolente. É preciso então um choque para despertá-la, e a esse choque chamamos um problema. Procuramos resolver esse problema de acordo com as nossas já muito usadas explicações, justificações e condenações, do que resulta pormos a mente de novo a dormir. A mente é de contínuo invadida por essa forma de indolência, e o verdadeiro educador não só a faz cessar em si mesmo, mas também ajuda os discípulos a estarem cônscios dela. Perguntarão alguns, como pode alguém tornar-se um verdadeiro educador? Ora, perguntar como indica que a mente não é livre, mas timorata e interessada em vantagem, em resultado. A esperança e o esforço para nos tornarmos importantes só resultam em ajustar a mente ao fim desejado, ao passo que a mente livre está sempre vigilante, sempre aprendendo e, por conseguinte, levando de vencida os obstáculos por ela própria projetados. A liberdade está no começo, não é coisa que se ganha no fim. Ao perguntarmos como, esbarramos em obstáculos insuperáveis. E o preceptor que sente muito empenho em consagrar sua vida à educação nunca fará tal pergunta, porque sabe não existir método capaz de torná-lo um verdadeiro educador. Se estamos vivamente interessados, não pedimos nenhum método que nos garanta o resultado desejado. Pode algum sistema tornar-nos inteligentes? Pudemos enfronhar-nos laboriosamente num sistema, tirar diplomas, etc. Mas seremos então educadores ou meras personificações de um sistema? Buscar recompensa, desejar ser chamado eminente educador é aspirar aplausos e louvores e, conquanto seja às vezes agradável sentir-nos apreciados e estimulados, se dependermos de tal coisa para sustentar nosso interesse, ela se torna como que uma droga de que depressa nos cansaremos. Esperar apreciação e estímulo é falta de madureza. Se desejamos se criar algo novo, precisamos de vigilância e energia, não de brigas e quizilas. Quando em nosso trabalho nos sentimos frustrados, em geral vem logo o tédio e o cansaço. Quem não se sente interessado não deve, é claro, continuar a ensinar. Mas, por que existe tantas vezes a falta de vital interesse entre os preceptores? Que faz uma pessoa sentir-se frustrada? A frustração não resulta de ser uma pessoa forçada pelas circunstâncias a fazer isso ou aquilo, manifesta-se por não sabermos nós mesmos o que realmente desejamos fazer. Porque estamos confusos, somos impelidos para aqui e para ali e acabamos abraçando uma atividade que absolutamente não nos interessa. Se ensinar é a nossa verdadeira vocação, podemos sentir temporário malogro por não encontrarmos uma saída para o presente caos em que se acha a educação, mas, ao percebermos e compreendermos todo o alcance da educação correta, voltaremos a ter o incentivo e o entusiasmo necessários. Não é questão de vontade ou de resolução, porém de percebimento e compreensão. Se ensinar é a nossa vocação e se vemos a grande importância da educação correta, não podemos deixar de ser verdadeiros educadores. Não há necessidade de seguir método algum. O próprio fato de compreendermos que a educação correta é indispensável, se queremos realizar a liberdade e a integração do indivíduo, opera em nós uma transformação fundamental. Se percebermos que só pode haver paz e felicidade para o homem através da educação correta, então, naturalmente, a ela consagraremos toda a nossa vida e interesse. Ensinamos o jovem porque desejamos fazê-lo rico interiormente,
em virtude do que ele atribuirá aos bens materiais o seu exato valor. Quando não há riquezas interiores, as coisas mundanas se tornam demasiado importantes, levando de várias formas à destruição e ao sofrimento. Ensinamos para estimular o discípulo a achar sua verdadeira vocação e evitar o seu PAC cedilha O contínuo e S que fomentam antagonismo entre os INM e RNS. Ensinamos os jovens para ajudá-los a alcançar o autoconhecimento, sem o qual não pode haver paz nem felicidade duradouras. Ensinar não representa um preenchimento egoísta, mas abnegação. Sem o ensino correto, a ilusão é tomada pela realidade, e o indivíduo se vê num conflito perene dentro em si mesmo, e, consequentemente, em conflito nas suas relações com os outros, que constituem a sociedade. Ensinamos porque sabemos que só o autoconhecimento, e não os dogmas e os ritos da religião organizada, pode produzir espíritos tranquilos, e que a criação, a verdade, Deus, só pode manifestar-se depois de serem transcendidos o eu e o meu.